Graça e paz a todos, amém? Para mim é sempre um prazer muito grande poder estar aqui. É sempre uma grande satisfação estar nessa igreja, pastor Igmar e sua família também de Lusiânia. E eu tenho tido a honra de poder participar com vocês. Hoje, numa missão um pouco diferente do que das outras vezes, né, que estive aqui na igreja. Hoje, estar aqui na igreja para falar do relacionamento conjugal, para falar do relacionamento marido e mulher. Eu gostaria de alertar a vocês, enquanto estamos com os holofotes posicionados para alguns posicionamentos importantíssimos no que diz respeito à família, como aborto, homossexualidade, violência doméstica e outras coisas mais. Mas poucos estão erguendo a bandeira da fidelidade e da continuidade do casamento. A cada dia que passa, vemos casamentos sendo destruídos, vemos os divórcios se tornando cada vez mais comuns, assuntos que outrora foram periféricos à igreja e hoje já estão dentro dela. Sabemos que muita gente resolve se separar. Pastor, Deus é a favor ou contra o divórcio? Não preciso responder essa pergunta a você, pois essa pergunta Jesus já respondeu quando foi questionado. Qual foi a resposta de Jesus? A carta de divórcio só foi concebida por Moisés, por quê? Pela dureza do... Então, no que diz respeito a Deus, casou. Ah, pastor, eu estava enganado. Problema seu. Ah, ele não era quem eu pensava. O que eu tenho a ver com isso? Pastor, ele é outra pessoa. Eu vou fazer o quê? Entendeu? Casou. Por gentileza, tem alguém aqui que ainda não casou, noivo, namorado? Levante a mão, por gentileza. Glória a Deus por vocês. Ainda dá tempo de você dizer não. Pensa direitinho, porque ainda dá tempo para você falar. Me chama para fazer seu casamento. Porque eu costumo falar umas coisas que os pastores não falam. Saúde e doença, riqueza, pobreza, 38 ou 46. Com celulite ou sem celulite, com cabelo branco ou sem cabelo branco, com TPM ou sem TPM, com a mãe dela ou sem a mãe dela. Aceita ele, com ronco ou sem ronco, com barriga ou sem barriga, gentil ou ignorante, com potência ou sem potência. Acredito que seria necessário pelo menos uma reflexão para dizer o sim, é ou não é? Então, casamento é algo para a vida. De novo, casamento é algo para a vida. Olha para o seu cônjuge aí agora e fala: casamento é coisa para a vida. Estou contigo até que a morte nos separe. Amém? Isso. Pastor, mas é muito difícil. Ninguém falou que é fácil. Você acha que é difícil só para você? Faça uma pesquisa. Converse com os outros. É ou não é? E você vai ver que cada um tem a sua dificuldade. Então eu tenho lutado contra isso. Lutado contra o divórcio, a pornografia. Coisas que podem trazer maldição para o nosso lar, principalmente para o casamento.
Eu vou dizer a você ou a vocês que nós não temos muito controle sobre os nossos filhos. Inclusive a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve, mas nós não podemos obrigá-lo a andar no caminho. É ou não é verdade? Ele tem o direito. Agora, quando o assunto é casamento, nós temos grandes responsabilidades, pois ele depende de nós. Então eu preciso trabalhar com vocês algumas coisas importantíssimas hoje. Vou falar de duas coisas importantíssimas e hoje eu quero trazer uma visão também um pouco mais, amena, mas falar um pouco também sobre o relacionamento sexual, porque eu não posso falar essas coisas num culto público. Como é que eu vou falar de sexo num culto de domingo? Cheio de adolescente jovem, testosterona na veia. Você fala sexo, os meninos já ficam. Alien versus predador. Também eu vou mexer nesse assunto num culto de domingo. Tem aqueles senhores que diz: para que mexer nisso, meu Deus? Se a própria Bíblia diz: deixa os mortos sepultar os mortos. Então, é num culto como esse, aliás, numa palestra como essa, que eu não vou nem fazer uma pregação, eu vou ministrar uma palestra. É numa palestra como essa que eu posso falar, certo? O pastor não pode falar o que eu vou falar, por isso ele terceirizou e me trouxe aqui para falar. Mas eu gostaria de ler um texto bem interessante, escrito por um amigo, Sidney Moraes. Preste atenção nesse texto. Há tantos mistérios ocultos envoltos na criação, que a ciência em toda a vida vai perambular perdida, sem achar explicação. Um desses grandes segredos, tão antigo e atual, nada tem a ver com crença, diz respeito às diferenças que existem entre o casal. O varão e a varoa se alfinetam todo dia e não sabe que o perfeito não está na simetria. Aquilo que julgam defeito, estorvo, complicação, na verdade é acessório. É item obrigatório, já vem de fabricação. Analisando de perto o que um e o outro diz, não vejo nenhum dilema que seja mesmo um problema que não dê para ser feliz. Toda mulher que se preza não dispensa o comentário de que o homem tem problema com a tampa do sanitário. Volta e meia se aborrecem e acusam o infeliz de usar seu instrumento como fonte em movimento, espécie de chafariz. Outro item masculino que a mulher sempre reclama é da bendita da toalha molhada. Isso. Aquele copo na sala, a camisa na cadeira, a meia largada no chão, o jogo de quarta-feira. O grande amor pelo carro, que elas acham desperdício, na verdade é uma paixão, um cuidado, uma atenção que o homem não vê sacrifício. Outra bronca das varoas, que admito ter sentido, é que o homem no volante não assume estar perdido. O sujeito dá 1000 voltas numa mesma direção, não acerta o caminho, sofre calado sozinho, mas não pede informação. Com isso a mulher se estressa, cansada de tanto rodar, e diz logo para o sujeito, assim com muito respeito: você não sabe onde está. A mulher precisa entender e não viver murmurando, pois todo homem é piloto que precisa de comando. Outro fato que as varoas não poupam propagação é que o homem se supera no quesito de distração. Para a mulher é um descaso, uma ofensa, um pesadelo, o homem que não repara a mudança em seu cabelo. A coitada faz de tudo, corta, estica, enrola. O varão passa batido, o sujeito nem dá bola. É escova de chocolate, de uva, de abacaxi. É até shampoo de laranja e o sujeito nem aí. Não repara as suas unhas, sua roupa diferente. O homem parece um burro que anda olhando para frente.
Esse é seu homem, querida. E não cabe murmuração, completo com ar de fábrica, vidro, trava e direção. Mas varão também tem queixas. Quando o assunto é mulher. E olha que não são poucas, acredite se quiser. A queixa mais importante, que deixa as outras para trás, é que quase toda mulher costuma falar demais. Tem algumas que exageram, que a língua não controla. Parece um disco arranhado, tropeçando na vitrola. Você que é homem já sabe, mas mesmo assim eu te pergunto, qual é a mulher que conversa e vai direto para o assunto? Ela sempre dá 1000 voltas para se fazer compreender. E ai do apressadinho que quiser cortar caminho e ousar interromper. Também é fato notório, impossível não lembrar, é o tempo que a varoa leva para se arrumar. Quem se arrisca a esperar precisa ter paciência. É melhor se preparar com horas de antecedência. É creme, filtro solar, maquiagem, roupa, calcinha, sandália, brinco, cordão e ainda quer opinião se ficou uma gracinha. E não escapa a atitude que a mulher vive cobrando, que o homem olhe para ela na hora que está falando. O sujeito vendo o jogo de frente à televisão, é hora que a bendita quer roubar sua atenção. Outra coisa maluca que não dá para compreender é a mulher com desejo, mas não sabe o que comer. Quando isso acontecer, deixa a abençoada falar. Não seja um inconsequente dando uma de vidente, se arriscando a adivinhar. Coloca a mulher no carro e faz como eu fiz com a minha. Entrega o dinheiro na mão e solta ela na pracinha. Lá tem pipoca, cachorro quente, hambúrguer e milho cozido. Ela que encontra o mistério e problema resolvido. Deus é tremendo e perfeito e sabe mesmo o que faz. A vida a dois seria um tédio, uma chaga sem remédio, se os dois fossem iguais. Porque homem e mulher se completam. É isso que Deus quer dizer. Uma obra perfeita, construída e satisfeita com seu toque de poder. Amém? Vai lá. Amém. Glória a Deus. Um texto de um grande amigo, Sidney. E eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico voltado para a família. Abra sua Bíblia, Salmo 128. Salmo 128. 6 versículos. Mas eu quero ficar com o verso 2. Só uma frasezinha depois do ponto e vírgula aí. Pequenininha, 2 palavrinhas montando uma frase pequena. O que está escrito aí? O que está escrito? O que está escrito? De novo, toda a igreja. Feliz, feliz serás. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Feliz serás. Uma frase tão pequenina, mas é o desejo de todo ser humano emocionalmente saudável. O que todo mundo procura nessa vida? Felicidade. E onde ela está? Esse é o problema. Onde a felicidade está? Porque a hora que você for feliz, o mundo fica colorido. A desgraça vira comédia. É verdade. Quem é feliz, ele não está nem aí.
sou feliz, está chovendo, que se dane o vendedor de picolé, glória a Deus. É ou não é? Pare para pensar, o sol está quente, vou pegar um bronzeado. É ou não é? Comida acabou, eu vou fazer jejum. Hoje tem comida com fartura, vamos comer com força. O bem resolvido, a pessoa feliz, ela está bem onde? Em qualquer lugar. E o infeliz? Não está bem? E o feliz quer que os outros fiquem felizes. E o infeliz quer machucar os outros. Então qual é o grande segredo da humanidade? Ser feliz. Agora, onde está a felicidade? A felicidade está no casamento. Sério? Não, mentira. Tem gente preocupada, pastor, a minha felicidade está no meu diploma. Vai lá, feliz, tudo, pegue, olhe para ele e vê, nossa, que felicidade. Minha felicidade, pastor, é uma televisão de 50 polegadas, LED, 3D, High Definition, som Wi-Fi. Compre, ponha numa sala de 3x3. Tem que ir lá para o corredor para ver, senão machuca os olhos. As pessoas hoje estão buscando a felicidade num lugar errado. Pastor, eu vou casar para ser feliz. Não faça essa besteira. Você que não casou, case não. Para ser feliz? Não. Você casa quando você for muito feliz. Pastor, eu sou muito feliz, pastor, eu sou feliz demais, pastor, eu sou tão feliz, que se eu perder um pouquinho não faz falta, case. Aí está na hora de casar. Mas eu já vi gente falar comigo, pastor, eu vou casar para ser feliz. Eu falo, sério? Você não é feliz? Não, pastor, vou achar um homem que me faz feliz. Eu falo, está difícil, hein? É ou não é? Uma mulher que me faz feliz. Pastor, eu vou ter filho. A hora que eu tiver filho, eu vou ser feliz. Tenha-os. Não tento, faz questão. Tenho. E vê se ele traz felicidade. Não. O salmista começa dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, feliz serás. Quem é feliz? Quem teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor. Essa é a receita para a humanidade. Temer a Deus e obedecer. Aí você vai ser. Pronto, aí já era. Fórmula do sucesso. Eu casei com a mulher esquisita, mas tu é feliz. Então você, a mulher vai ficar legal. Eu não é? Eu tenho filho. Você é feliz. Você vai transformar. Porque o que transforma é o quê? O poder e a graça de Deus, e você já os tem, por isso que você é feliz. Hoje as pessoas não se dão bem nos relacionamentos, por quê? Porque são infelizes. Briga por qualquer coisa, coisa pequenininha. Aliás, na sua casa, dificilmente você brigou por coisa séria. A maioria das brigas que tu já teve até hoje, foi por coisas insignificantes. Isso aí você arruma encrenca por qualquer coisa. Quem quebrou esse copo? Quebrou. Não podia ter quebrado esse copo. Isso é um copo. Tá vendo? Você destrói tudo. Quebrador de copo. Destruidor. Foi um copo, filho. Um copinho. Varre os caquinhos para ninguém cortar o pé. Joga fora e bola para frente. Mas não, vou matar o outro por causa do copo. Pode notar. Isso é sintoma de gente infeliz. Felicidade, gente, é andar nos caminhos do Senhor e temê-lo. E é isso que nós vamos ver. Sabe? Aquilo que nos traz felicidade. O salmista começa falando no Salmo, né? 128, verso 2. Pois do trabalho de tuas mãos comerás. Isso é importantíssimo para o casamento, para a família. O que o salmista está
falando nesse primeiro momento do verso 2. Ele está falando de que assunto? Qual é o assunto em pauta aqui? Dinheiro. Comerás. É ou não é? Para pensar. O assunto aqui é finança. E é uma das grandes crises hoje no casamento. Dinheiro. E o que tem de crente endividado, gente. Vou falar para você, hein? Administra mal seu dinheiro. Aliás, tem gente que administra mal sua vida. E bota a culpa no diabo. Ou tem gente que faz tanta besteira, mas tanta besteira, tanta besteira, tanta besteira, que o diabo olha e diz assim, nem eu. O diabo olha e diz, ó, eu não faria isso. Gente, eu vou até anotar isso para usar com os outros, não é possível. Tem gente aí dando aula para o diabo de fazer coisa que não deve. Você está rindo, mas é sério. Então, se tem uma coisa que um casamento, uma família precisa, é da bênção financeira. E como é que ela vem? Ela vem com o caminho do Senhor. Qual é o caminho do Senhor para dinheiro? Primeiro, trabalho. Nós estamos vivendo uma geração de morcego. E não quer fazer nada. É ou não é? Acorda meio-dia. Nossa, que cansaço. Ué, o que foi? Sonhou que estava trabalhando? Só pode, porque não fez nada, já acordou cansado, deve ter sonhado que estava fazendo alguma coisa. Trabalho, meu filho. É ou não é? Trabalho. Jesus disse, meu pai trabalha até, e eu trabalho. A Bíblia diz, vai ter com a formiga ou a preguiça. Isso, trabalho, meu filho, dinheiro não cai do céu. Tem que trabalhar. Segunda coisa, administrar bem. Que não adianta nada trabalhar igual um doido e jogar o dinheiro fora. Lembro que o pastor recebe no gabinete dele um casal. E o marido entrou e disse, pastor, o senhor fala alguma coisa que eu vou quebrar essa mulher. O pastor, sangue de Jesus tem poder. Senta aí, gente. O que houve? Adultério. Pastor, o senhor acredita que eu vendi um carro? O camarada depositou R$8.000 na minha conta. Essa mulher vai no shopping, passou o cartão, viu o dinheiro. Achou que o Espírito Santo tinha botado o dinheiro lá. Gastou 3.000. O pastor não aguentou, falou para o marido dela, sai do gabinete e deixa que eu quebro ela. Mas hoje está assim de gente, gastando mais do que ganha. O caminho do Senhor também é boa administração. A Bíblia ensina a administrar dinheiro. Ensina você a valorizar o seu dinheiro, valorizar os seus bens. Hoje muita gente não segue esse caminho, compra tudo pela fé. Deus vai me dar condições. Engraçado, né? E normalmente o perfil do endividado é esse. Compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. É ou não é? Então, o caminho do Senhor é trabalho, boa administração e fidelidade. Esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho para a fidelidade chegar na minha casa. Eu também tenho que ser fiel. Dízimo e oferta. Pastor, não sou seu pastor, meu filho. Talvez você não seja nem membro dessa igreja, seja de outro. Mas eu quero abençoar a sua família. E a Bíblia diz que isso abençoa a minha casa. Se eu for fiel, se eu for solícito, se eu for generoso, Deus vai aumentar a minha sementeira. Ele dá pão para comer e semente para quem? Para quem semeia. Você precisa aprender isso. Pão é para você, semente é para semear. Há um tempo atrás, Deus me deu uma grande lição disso. Eu cheguei no local e tinha um rapaz tocando uma viola de 12 cordas. Eu falei, nossa, gente, que coisa linda viola. Um amigo que estava com
pegou e começou a tocar viola. 12 cordas. Falei, fantástico. E ele tocando, a gente cantarolando, de repente o dono da viola saiu. E esse amigo falou assim, Cláudio, ele quer vender essa viola, é baratinho. Eu falei, sério, que viola linda, gente. Ele falou, eu sempre sonhei com uma viola dessa. Falei, tá quanto? Ele, 250. Falei, não brinco. Vou comprar essa viola. Ele voltou, eu falei, você quer vender a viola? Ele falou, quero. É 250 mesmo? Ele falou, é. Eu falei, então toma. Comprei a viola. Ele ficou ali um tempo e depois foi embora. E eu continuei cantarolando com um amigo. De repente, o amigo falou, Cláudio, vamos embora que está tarde. Toma a viola. Quando ele me deu a viola, a ficha caiu. Eu não sei tocar viola. Aí eu falei, para que eu comprei essa viola? Eu não sei tocar isso. Aí Deus falou no meu coração, essa viola não é pão. Ela não é para você. Ela é para o menino que queria e não tem condições. Aí eu falei, é semente. Falei para ele, leva a viola para você. Ele falou, é sério? Eu falei, é sério. Pode levar. Então, hoje eu vejo gente que não é fiel a Deus. O maior beneficiado de ser fiel, porque fidelidade é o caminho para a prosperidade, cara. Que casamento subsiste a miséria. Nós não vamos viver de amor. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade, às vezes passava fome ao meu lado. E achava bonito não ter o que comer. Tem a Amélia aí que acha bonito passar fome? A Amélia morreu, maluco. Tem mais Amélia não, meu irmão. Cuidado com esse negócio. Então dinheiro é coisa séria. Administre bem, trabalhe. Você que está aí, ó, não casou ainda, mulher é um artigo de luxo. Mulher, tribufu é baratinho. Tribufu, sandalinha da feira, vestidinho, qualquer um, cabelo. Não, estou falando mulher, maneira, aquela mulher que tu olha e diz, igual Deus. Imagine Eva, devia ser um mulherão. Quando Adão olhou, já deve ter nascido escovada, tudo. O Adão não aguentou, o Adão falou, osso do meu osso. Vem quente que eu estou fervendo, maluco. Você fala isso quando olha para sua mulher? Você fala, eu vou na frente, você vai atrás. Perguntar quem eu sou, você diz que não sabe não. Uma mulher escangaiada, coitada. O marido não faz uma reforma periódica nela. Mulher é artigo. Então precisamos de isso. Caminho do Senhor. Trabalho, boa administração e fidelidade. Esse é o caminho de Deus. Quer isso para a sua vida? Alguém deseja prosperidade financeira para a sua vida? Amém? Isso. Aí o texto diz, ser feliz. Mas o final do verso 2 termina dizendo, e tudo te irá. O que é que vai bem? O que é que vai bem? E tudo vai bem para quem? Para quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Tudo. O que é tudo, pastor? Tudo é tudo. Difícil entender? O que é tudo? Tudo é tudo. Saúde, finanças, bem-estar emocional, família estruturada, uma espiritualidade boa, tudo vai bem. Você consegue uma média em todas as áreas, importantíssimo para você ser feliz. Você não tem a saúde, não é um Iron Man, mas você tem a sua saúde, glória a Deus. Não tem o dinheiro que gostaria, mas tem o dinheirinho, glória a Deus. Não tem a mulher que gostaria, o marido, a família, mas tem aquela coisa lá, é ou não é? Os filhos que gostariam, mas glória a Deus tem. Não tem a espiritualidade que gostaria, mas dá suas labaredas, solta os seus foguinhos de vez em quando, glória a Deus.
tudo, porque hoje eu vejo gente que caminha apenas em uma direção. O cara ganha dinheiro, o dinheiro está bem, é carro, casa boa, mas não tem saúde. Tem carro, dinheiro, casa, saúde, mas não tem uma boa família. Tem família, carro, não tem dinheiro. Tem família, carro, dinheiro, mas não tem espiritualidade. Hoje eu vejo muita gente que não consegue viver o que o Salmo diz: tudo te irá bem. Isso é importantíssimo, e isso só acontece na vida de quem teme e anda nos seus caminhos. Mas o verso 4 ou 3 vai para o relacionamento conjugal agora. Tua mulher, que pode botar marido também aí, está generalizando, teu marido, no interior da tua casa, será como uma videira. Onde? Onde? Dentro de casa. Isso, dentro de casa. Porque tem gente boa na rua. Nossa, meu marido é sensacional. Lá com os amigos. Lá é outra coisa. Falando dentro de casa. Esse dia eu vi uma mulher discutindo com o marido, fiquei impressionado. Ela falou: você é um cachorro, você é isso. E eu estou olhando. De repente alguém chamou, ela falou assim: oi. Pois não. Eu falei: ela deve ser bipolar. Porque ela estava tão nervosa aqui, tão calma aqui. Eu falei: a hora que ela voltar para cá, o mundo acaba. Você está rindo, mas é sério. Dentro de casa com a mulher, seja gentil, cara. Abra a porta do carro para sua mulher entrar. Sua mulher nem entrou, você já saiu com o carro. Mulher gosta de homem doce. Pastor, doce. Não é frouxo, não. É doce. As irmãs gostam de um homem doce, gentil. Amém? Lógico, meu irmão. Doce. Exemplo, Zorro. Mulher gosta do Zorro, porque ele é valente, forte, pega a espada e luta com os inimigos. Quando a mulher dele chega, ele espeta ela com a espada? Claro que não, maluco, ele guarda a espada, arranca o chapéu, os olhos do Zorro brilham. E ele diz: meu amor, com aquela máscarazinha que só engana ela. E ela fica apaixonada por um homem gentil, que é macho. Macho, que está assim de homem. Eu não, que só tem o cargo, mas não exerce mais a função. Mulher gosta de homem como o Hulk. Quebra tudo, grita, fica verde, é valente. Mas quando a mulher dele chega, ele grita com ela? Grita não, maluco, ele segura. Vê que ele está querendo gritar, pode olhar para o Hulk. E ela fala: calma, Hulkinho. Que isso, menino, você está verde. E o Hulkinho vai desinchando. Vai ficando tranquilo. Nós precisamos aprender um pouco com isso. Dentro de casa, relacionamento marido e mulher, segundo a palavra segundo os caminhos do Senhor. É muito importante entendermos isso. Por quê? Porque hoje tem muitas mulheres que não cumprem seu papel segundo o caminho do... Tem muitos homens que não cumprem o seu papel segundo o que Deus determinou. E aí os casamentos têm falhado. Aí as coisas não vão bem. Por quê? Porque elas não estão sendo feitas segundo Deus determinou. Por exemplo, a Bíblia manda a mulher ser submissa. Quantas mulheres gostam dessa palavra? Quantos homens gostam dessa palavra? Levante a mão. Submissa.
Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Antes de Deus mandar a mulher ser submissa, Deus manda o homem amar. Entendeu? E primeiro Deus fala com o homem: amai as vossas. E depois a Bíblia diz: mulheres, sede subir. Para que homem? O que ama. Não gostou não, né? Amar, meu filho. Mulher amada é submissa. Mulher que o marido ama, cuida, respeita, zela, é carinhoso, ele fala para ela: site. Ela senta. Ela senta. Agora a mulher que não é amada, manda ela ir para a direita para você ver para onde ela vai. Para a esquerda, só para te perturbar. Então o que está acontecendo hoje nos casamentos? Ninguém está cumprindo o seu papel. E está um reclamando do outro. Não pode. Se você cumpre o seu papel, o homem tem que ser amante, o cara da cama, o atleta de alcova. Mas ele tem que ser o cara do sofá, que senta, olha no olho dela e fala: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E ela fala: então senta e escuta, meu filho. Mas o homem também tem que ser o cara do altar, o cara que vai para a oração, que vai interceder pelo seu casamento, por sua esposa, por seus filhos, amém? O sacerdote da sua. Esse é o caminho do Senhor para o maridão. Mas ele não faz nada disso. Aí a mulher, aí vem reclamar comigo: pastor, fala com elas. Falei: o quê? Que elas precisam melhorar. E tu? Eu vejo muito isso. E aí eu vejo uma área muito delicada para se falar. A área sexual. Marido e mulher. Isso é importantíssimo. Foi Deus que fez. Sexo é pecado. Mentira. Sexo é pecado se for feito fora do casamento ou no casamento de forma errada. Do restante, ou será que Deus criou o homem na hora de criar o pênis? Ele falou: Satanás, dá um pulinho aqui para fazer um negócio aqui. Eu não vou botar a mão nisso não, meu. Você já está banido mesmo, põe a mão aí. Faz desse jeito, desse. Na hora de fazer a vagina ele fez a mesma coisa? Não, quem é que fez? Foi Deus. Nós somos o templo do Espírito. E que parte não é? Nenhuma. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Só que nós temos muitos desencontros, por quê? Por falta de conhecimento. E uma coisa que precisamos entender é que sexo segue 5 etapas. Se você respeitar, tu vai se dar bem. Isso é um caminho muito legal. Primeira etapa do sexo: desejo. Repita comigo: desejo. Ela acontece na mente. Desejo. O homem pode pular essa etapa e já ir direto para a excitação. Mas normalmente desejo começa aqui, ó. E a mulher precisa ter desejo. Os homens não sabem criar o desejo. Você quer fazer sexo com sua mulher quando? Hoje, não dá mais tempo. Mulher, você começa 2, 3 dias antes. Criando o desejo. Quer ver? Vou te explicar como é que cria desejo. Ela vai, na hora de dormir, ela vai tirar o lençol da cama. Você vai do outro lado e segura na outra ponta do lençol. Aí ela puxa o lençol. Quando ela puxar e você puxar junto, o que ela vai falar? O que ela fala? O que você quer? Note a sabedoria feminina. Ela diz assim, aí você, muito espertamente, fala o quê? Nada. Não quero nada. Ajuda a dobrar o lençol.
E põe lá, não mexe com ela naquele dia. Entendeu? Logo depois ela vai lavar os pratos. Você se posiciona, pega um pano de prato, fala, me dá aqui que eu vou secar. Ela vai olhar e vai perguntar o quê? E você responde o quê? Nada. Depois que você fizer isso umas 4, 5 vezes, o desejo brota. E ela vai começar a pensar assim, ó. Que homem bom, gente. Faz as coisas sem querer nada, gente. Isso é um lorde criado na Suíça. Aí ele não quer, mas eu vou dar um bônus para ele. Aí eu vou fazer umas coisas legais. Mas não, o cara não cria o desejo. Chega em casa, abre a porta e diz, o que é que tem para comer? Depois diz, hoje tem. Parece que aquele cuecão, um pingo de xixi do lado esquerdo. Ela olha e diz, o que é isso, meu Deus do céu? Você tem que criar na mente da mulher homem, a mulher fica quieta. Homem, nós temos que criar o que na cabeça dela? Isso, melhor. Entendeu? Agradando ela. Sei que você está doido. Mas agrada, meu filho. Vai lá. Faz aquilo que ela gosta. Leva uma coisinha, manda um beijinho. Na hora de dormir, pega um copo d'água, leva no quarto, diz, está com sede? Toma, minha princesa. Ah, pastor, isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de homem. Não é? Que nunca consegue fazer nada com a mulher. Agora os homens que conseguem, faz. Agrada. Para criar o homem não precisa disso. O homem viu a mulher passando de camisola na frente dele, ele já acha que vai jogar uma partida. Qualquer coisa. Mulher não, mulher tem que pensar nisso, repensar. Será que eu estou bem? Gente, será que eu estou bem? Eles põem umas magrelas na passarela, Londres, Milão, Nova York, Paris, e diz que aquelas magrelas parecem uma carcaça de frango andando na passarela, com as roupas, tudo assim. E todo mundo diz que elas são lindas. Aí a senhora olha para a senhora. Olha para a magrela. Olha para a senhora. Entra na loja do shopping. Aquela roupinha linda. No manequim. A senhora arranca a cabeça do manequim e põe a da senhora. A senhora entra, cheia de expectativa, e olha para a moça que está atendendo e diz assim, queria ver aquele modelo da vitrine. Aí a menina da loja olha para a senhora e diz assim, ó, minha senhora, tem do seu tamanho não, menina? Vai aí, não. Outra loja aí, menina. Fizeram uma pesquisa esses dias, está na internet. A Dove. Não sei se vocês viram o vídeo. Um funcionário do FBI, especialista em retrato falado. As mulheres chegavam no ambiente, ele não olhava para ela, ele estava descosta, com a prancheta diante de si. E a mulher sentava, ele começava a perguntar como ela era. E ele ia fazendo o retrato falado dela. Depois ela descia, encontrava com alguém na recepção, conversava com esse alguém por alguns minutos, esse alguém subia e sentava na mesma cadeira que ela estava sentada, e o homem, sem olhar, ele perguntava, como era a mulher que você encontrou lá embaixo? E a pessoa ia descrevendo a mulher. Isso foi feito com diversas mulheres. Se você visse o retrato que as mulheres falaram, as próprias mulheres narrando como eram horrorosas.
Se você visse o retrato falado pelas outras pessoas, as mulheres eram belíssimas. Depois chamaram as mulheres e viram: essa é a maneira que você se vê e essa é a maneira que as pessoas te veem. Hoje a ditadura da beleza da mulher está massacrando mulheres lindas, que tem muito mais do que apenas beleza externa, mas mulheres de caráter, mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres abençoadas, estão sendo torturadas por esse sistema opressor. Não tem uma visão errada a respeito de você mesmo. Você é linda, goste de você mesmo. Hoje muitas mulheres sofrem demais com isso, sofrem demais com essa pressão maligna de se acharem feia. Aí estão sempre em off, sempre desligada. Então, maridão, fale, mano, elogie sua mulher, para ver se ela cria o desejo. Você está linda, menina. Bobo, nem tô, tá? Estou falando. Ela falou: não tô, menino, que isso? Você falou: tá, meu louco. Tá linda, gostosa, sexy, fashion, clean. Tu é tudo de bom, mulher. Vai falando isso uns 2 dias, para ver se no terceiro algo acontece. Mas o segundo ponto nessa história é a excitação. Começa o desejo e depois vem excitar. A excitação vem para o corpo, aquela coisa linda. Isso. Coração acelera, pupila dilata, a mão sua, pele arrepia. Você deve estar pensando: estou infartando. Não, você sabe, aquela coisa gostosa da excitação. Gente, glória a Deus pelos hormônios. E o hormônio não aceita Jesus, o hormônio está aí para cumprir seu papel. Coisa linda. O pênis lubrifica, a vagina lubrifica. E o ânus faz o quê? O ânus não faz nada não, maluco. Aí fica lá quietinho. Ele não se envolve nesse assunto. Biologicamente ele está lá, às vezes amedrontado. É verdade. Porque eu estou brincando aqui, mas eu estou falando de relacionamento com santidade, meu irmão. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Amém? É assim que funciona. Então o corpo se prepara. Nossa, aquela coisa linda. Não é? O ânus fica lá, na dele. Não é para entrar nesse assunto. Entende? Mas o restante tudo se prepara. Algumas pessoas, alguns homens se preparam demais nesse momento de excitação e até termina o serviço ali mesmo. Outras mulheres têm muita dificuldade para esse momento. Então, mano, deixa eu te explicar. Você tem que ajudar nesse processo de excitação, mexendo com ela. Como eu falei, isso é uma palestra, não confundo com pregação. Olha só. Você tem que ajudar a mulher, rapaz. Fazer um carinho nela, para ela ir excitando. O desejo já está lá, mas tem excitação. Então, vá passando a mão nela. Não passa a mão assim, direto. Vai pelo cabelo assim, perifericamente. Assim na boca do assim. Aí você vai descendo assim, vai fazendo carinho. Uns homens ficam... Então vai tomar um gadernal, maluco. Toma um diazepam e depois vai fazer. Não tem paciência, os caras já ficam doidos. E outra coisa, irmã, o homem não sabe onde vai mexer. O homem é meio burro. E a senhora nunca fala para ele: tira a mão daí, que ele fica ofendido. A senhora pega a mão dele e leva para onde a senhora gosta. Prefira aqui. Aí a hora que ele bota a mão onde a senhora gosta, a senhora imita sons que está gostando. Ui, é isso, garoto. Vai lá, menino. Oh, meu Deus do céu, abençoe ele. Da próxima vez ele já sabe onde vai mexer. Eu, na verdade. Tira a mão daí. É assim que fala.
Então o maridão vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Vagarosamente. Isso. Não sabe mexer, pergunta a ela. Filho, como é que mexe no você? Ela vai falar, vou dar uma aula para você mexer. Aí você descobre tudo direitinho. Olha aí, mexe, devagar, meu filho, devagar, calma. Serviço bem feito, a cliente volta. Faz um serviço mal feito, quando você chama a mulher, vão de novo, ela vão onde? Aí você disse, naquele lugar que eu te levei, menina, aquele lugar sensacional, lembra que a gente fez aquilo que durou umas 3 horas? Ela fala, lógico que eu vou, maluco. Tamo junto e misturado. Vamos de novo, vamos onde? Naquele lugar, que lugar? Aquele lugar terrível? Que você foi, eu nem cheguei aí? Não quero ir não, maluco, quero ir não, vai você sozinho, na verdade. Então, você está rindo de coisa que te faz chorar. Então, excitação é algo muito importante, gente. Terceiro ponto, platô. O que é isso, pastor? É aquele período do relacionamento sexual, aquele período maravilhoso que você está lá. Oh, Deus! Tudo é lindo, Senhor, que coisa maravilhosa, Senhor, inflação, que benção, Senhor, o que é isso, tudo lindo, que para alguns homens dura 10 segundos. A mulher fala, acabou? Ué, cadê o incrível Hulk que estava aqui? Virou David Banner, largado. 7 entre 10 homens sofrem de ejaculação precoce e impotência sexual. 7 entre 10. E sabe por quê? Porque não tem coragem de procurar um médico. Esse dia uma moça me procurou e falou, pastor, queria que o senhor me ajudasse. Falei, o que foi? Meu marido está impotente. Já falei para ele no médico, não vai. Sabe, não sei se é glicose, não sei se é colesterol, não sei o que é. Sei que o homem não está funcionando. E ele não vai no médico, o senhor me ajuda? Eu falei, lógico, minha filha. Olha, você é uma só com ele. Você entende isso? Ela falou, entendo. Então você é a única que pode orar por ele nesse sentido. Então a senhora vai esperar ele dormir. Vai botar a mão em cima das coisas dele. Porque só a senhora pode fazer isso. E vai falar assim, Senhor, eu só tenho isso aqui. Ele está funcionando não, esse troço. Eu preciso disso funcionando, esse miserável não quer ir no médico. Mas eu posso orar assim, porque ele é um comigo. Então o senhor abençoe esse negócio aí, pá. Sansão! Entra nele. Você acredita que ela fez? Você acredita que funcionou? Se ele tivesse com dor de cabeça, ela ia impor as mãos sobre a cabeça dele? Sim ou não? No peito, sim ou não? E por que não pode botar no pênis? Na vagina, se tiver um vaginismo, um distúrbio? Pare para pensar. Hormonal, qualquer coisa. Ninguém tem autorização para isso. Pornografia é pecado por quê? Porque o único corpo, ou a única nudez que nós temos direito de ter acesso, é o do nosso cônjuge, minha filha. Os dois estavam nus, está lá no Gênesis. Os dois estavam nus e tapavam o rosto. Adão, quero olhar não. Isso. Já botou as folhas aí, Eva? Os dois estavam nus e não se envergonhavam disso. Pare e pense nessa situação. Então, não custa nada, homem. Procure um médico, toma um remédio. Não toma esses remédios aleatoriamente, não. Vá num cardiologista, faça o exame de sangue, faça um eletrocardiograma. Tem uma criança nervosa aí, hein? Nem casou ainda. Pare para pensar. Então vai lá, procure. O médico vai passar para você um azulzinho, sei lá. Pastor, não tomo isso. Por quê, filho? Pecado? Não está funcionando, filho. Vai lá, o remedinho abençoa você. Toma, que a mulher vai olhar assim e falar, peraí, quem é que está aí? É você mesmo, filho?
Ô Senhor, muito obrigado por esse homem. Pode continuar, pode continuar, pode continuar, pode continuar. Ejaculação precoce, tem uma pomadinha pequenininha, retarder. Custa R$25 em média. Você passa nele assim, maluco. Ele perde a sensibilidade, fica bobo. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Melhora o desempenho. Isso não é pornografia, não, rapaz. Pastor, eu não uso isso. Então mentaliza. Imposto de renda. Conta de luz, água, telefone, gás. Isso também rouba um pouquinho. Não gosto de fazer nenhum dos dois. Vou te dar uma receita também que ajuda muito. Quando você estiver quase lá, que for rapidinho, vá por cima da virilha aqui, ó. Pega um cabelo. A mulher vai falar, já está indo? Não. Não, filho, pode ficar tranquilo que eu estou refazendo da dor. Eu estou brincando. Mas tem muita gente hoje que pode resolver isso. Isso é uma maneira, né, algo que complica e traz muitos transtornos, muitas vezes. Não é que eu estou falando que a sexualidade, né, é a coisa mais importante do casamento. Não é nada disso, não. Mas eu preciso abordar isso aqui. Por quê? Porque tem sido motivo de homens. Eu estou recebendo informações. Quando eu falar aqui com vocês, eu não estou falando de ímpio, não. Eu estou assim de crente, assim de homens, enfurnados em internet atrás de pornografia. Mais do que vocês possam imaginar. E por quê? Porque não tem uma vida sexual saudável. E vicia. Você sabia que é vicioso? Então, o que eu procuro fazer é dar informações para abençoar. Isso é muito importante. O próximo passo, quarto passo, é o orgasmo. Aquele momento maravilhoso que muitas mulheres não sabem mais e fingem. Ah, pastor, eu finjo mesmo. Finjo rápido, porque ele é rápido. Acabou. Isso, foi bom para você? Foi. Foi bom que acabou logo. Sai daí, maluco, olha. Vem falar comigo. Eu fico com a minha cara no chão. E eu fico com vergonha de falar com o cara campeão. Sua mulher me procurou. 3 anos que ela não vê as estrelinhas. Mas como é que eu vou falar, gente? Dá dó. Aí eu mando levar o cara junto, que aí eu deixo ela falar, não falo nada. Fala, como é que ele é? Você vê os olhos do cara, aquela foice da morte. Querendo matar ela quando ela fala. Porque para o homem é vergonhoso. É ou não é? Mas é muito mais vergonhoso você viver uma vida assim. Procure uma ajuda, não custa nada. A turma da Bíblia. Gente, Abraão estava velhinho, gente. Sara com 90, ele com 100. Pensa. Tem uma história que eu gosto muito quando o assunto é sexo. De um senhor, 50 anos de casado, estava fazendo. Foi comemorar com a senhora dele. Está lá na lanchonete, tomando um lanche, quando de repente ele olhou para a esposa, para a senhora e disse, companheira, 50 anos de casado. Ela disse, pois é, meu velho, graças a Deus. Ele disse, você ainda é capaz de lembrar da nossa primeira vez? Ela disse, lembro. Ele disse, pois é, foi atrás dessa lanchonete. Ainda era uma vendinha, lá naquela cerca. Ela disse, pois eu me lembro. Ele disse, que tal de nós comemorarmos 50 anos, relembrando os velhos tempos? A velhinha falou, ia ser um negócio inusitado. Mas nós estamos juntos mesmo. Vamos lá. Tinha um policial escutando. O policial falou, não vou perder isso não, maluco. Eu vou ver esse negócio aí de perto. Escondeu atrás de um arbusto. O velhinho foi lá, tirou sua roupa, a senhora Daniel. Os dois se encostaram na cerca, no moeirão, meu filho. E toma movimento brusco.
e aquele vulgo, aquela movimentação, e o cara tá lá, o policial, gente, que é isso? Esse velhinho é nota 10. De repente caiu os dois lá no chão, exausto, meia hora depois. Se vestiram, o policial não aguentou, falou: moço, perdão. Eu estava escutando a conversa do senhor aí. Ó, eu vou falar uma coisa para o senhor. 50 anos de casado, esse movimento todo, essa energia toda do senhor e da sua senhora. Primeiro eu queria parabenizar o senhor e a senhora, mas eu queria saber qual é a fórmula disso, meu senhor. Qual o segredo de tanto movimento, tanta coisa. O senhor me disse: o senhor toma o quê? O senhor come o quê? O que é? Ele disse: meu filho, para falar a verdade para você, o segredo é que há 50 anos atrás essa cerca não era elétrica. Então hoje eu estou te dando informação para trazer uma eletricidade para o seu casamento. Para dar um choque no você. Para ver se as coisas... Você está rindo, mas é sério. E o quinto ponto é o platô. O platô não, é a resolução. O que é resolução? É quando tudo acabou. As mulheres reclamam demais dessa fase. Acabou o sexo. O que ele faz, irmã? O que ele faz, irmã? Ou melhor, o que nós fazemos? Que eu também estou no rolo. Dorme. Ronca. Alguns, a satisfação é tão grande que trabalha no sistema intestinal, além do ronco, ainda saem outras coisas, uns poluentes. Não é? Depois a mulher fica assim, ó. Porque sexo para a mulher é estimulante. Pode notar. Acaba o sexo, olha para ela. Aí, vamos falar, vamos conversar, meu louco. Vamos olhar. E ele fala assim: falar o quê, hein, gente? Falar, gente, o que é isso? Eu não estou sentindo nada aqui para baixo, não. Tem que tomar banho mesmo, gente? É só para você entender. Sabe por que é bom esses ambientes assim? Sabe por que eu louvo a Deus por esse ambiente? Porque isso bota todos nós no mesmo pacote. Tem gente aí com impotência rindo. Porque ninguém sabe, tá todo mundo rindo. Então vamos rir também. Mas eu estou sofrendo com isso. Cala a boca, mulher. Fica quieta. O bom de trabalhar com humor é que você fala coisas sérias e profundas de uma forma que não se torne agressiva, que fica divertido. Só que aí o salmo volta e o salmista diz que os teus filhos serão como rebentos de oliveira. Capa da Veja, uma executiva de pé, com a seguinte frase: filhos? Interrogação. Não, obrigada. Se tem uma coisa que o diabo tem trabalhado é para que a palavra de Deus não se cumpra. O texto diz que nós vamos ver, ou que os nossos filhos serão promissores, como brotos de uma oliveira. Também é crucial para um casal olhar para um filho e vê-lo bem encaminhado. Até porque não existe sucesso sem sucessão. Só que hoje tem sido muito difícil educar os filhos. Porque antigamente você protegia o filho colocando ele dentro de casa. Hoje é a internet, hoje é a TV a cabo. Pare para pensar.
Hoje as coisas têm acesso à nossa casa. Esses dias eu fui pregar na igreja de um amigo. Eu prego 2 quintas por mês na igreja dele. Era um pouco antes do carnaval. Lá tinha uns 3 ou 4 telões, mais ou menos do tamanho desse aqui, na igreja. E aí então eu ia pregar. O pastor pegou a palavra para me apresentar e disse: mas eu gostaria de passar um vídeo para a igreja, mas não queria que a igreja se escandalizasse. De repente, gente, nos 3 telões, quem parece? A Globeleza. Globeleza, na tela da TV. Pelada, sambando, nos 3 telões. Os homens ficaram horrorizados. As mulheres tristes demais, porque a mulher é legal. É na verdade, bonitinha, tudo direitinho. Um caos, e eu já estava escandalizado. Falei: sangue de Jesus tem poder. Repreende essa globeleza, meu irmão, que aqui não é lugar disso. E a globeleza ficou sambando ali uns 15 segundos. E eu pensando: o que o pastor quer com isso, gente? 15 segundos depois ele disse: tira do telão. Alguém aí na igreja se escandalizou? Quase que eu fiquei quieto. A mão estava levantada, mas eu fiquei assim. O pensamento estava assim. Aí ele falou: alguém escandalizou? Olhava na cara dos outros e via o escândalo. Aí ele disse assim: vocês devem achar que aqui é a casa de Deus, não deveria ter isso. Aqui é um local santo. Mas eu queria lembrar vocês que essa imagem passa 30, 40 vezes por dia dentro da sua casa. E você não se escandaliza. Porque a sua casa não é santa. Porque Deus não está lá. Quando ele falou isso. Tu conhece suricato? É uns ratinhos crescidos assim. Lá na África. Que faz uns buracos assim na terra. Parecia um campo de suricato. Todo mundo caçando um buraco. Pare para pensar. Hoje filho não tem mais cheiro de mãe. Hoje filho tem cheiro de creche. Uma licença maternidade dura 4 meses. Hoje já tem leis aí tramitando que um filho deve ir para o colégio com quantos anos? Pare para pensar. Fazer o quê? Com 4 anos? Correr. O que esse menino vai fazer com 4 anos? Mas hoje nós não temos mais tempo para criar filho. Aí o menino vai para a escola de manhã, para o inglês, meio-dia, para a natação, 3 horas, não é? Para informática, às 5, e à noite a gente arruma um emprego de guarda noturno, para ocupar essas crianças. E eles estão crescendo, sem um referencial, paterno e materno. Está assim de gente vivendo isso hoje. É ou não é verdade? E eu não sou machista não, viu, mulheres? Por gentileza. Mas eu acho imprescindível, porque a mulher é fundamental para a família. Fundamental. Quando uma mulher morre, uma família se desintegra. Quando um homem morre, a mulher mantém os filhos unidos e consegue criá-los. Mas a ausência da mulher, olha só, é algo extremamente prejudicial na criação dos filhos. E é essa a estratégia do maligno. É isso, por isso que o ativismo, a mulher já foi contra a regra da vida. Depois, atriz coadjuvante, hoje é a atriz principal. E eu não tenho nada contra isso. Louvado seja Deus pela ascensão feminina. Não estou aqui fazendo apologia ao machismo. Não, achando que mulher não deve sonhar, não deve... Não estou dizendo isso não. Eu só estou falando uma coisa. Vocês receberam uma dádiva de Deus.
importantíssimos. Não que nós não temos que ser parceiros nessa criação, lógico que devemos ser, mas é muito importante isso. E por isso muitos filhos não são promissores. Eles têm de tudo, iPhone, iPad, já foram para a Disney, eles falam inglês, estão preparados para um mundo globalizado, mas não estão preparados para a vida. Hoje, a lei já diz que uma mulher, quando casa, não precisa mais colocar o nome do... Sabe qual é a prerrogativa? Qual é? Se separar, não precisa mudar o documento. Nem casou. Já está pensando no divórcio. É ou não é? E aí, o texto continua dizendo. Só que o salmista agora fala algo, já estou acabando, importantíssimo. Olha o que ele diz agora. De Sião, o Senhor te abençoará, e verás a prosperidade de Jerusalém em todos os... Do versículo 1 ao 4, o texto fala da bênção da família. Do versículo 5 e 6, ele sai da família e vai para a nação. Porque o que o salmista está querendo dizer, que uma família bem formada, filhos bem criados, casais bem sucedidos, faz uma nação bem sucedida e poderosa. Hoje, todos os problemas que temos, socioeconômicos, todos têm seu berço onde? Na família. Quem é que prepara os políticos que estão aí no governo? A família. Quem é que prepara os médicos? A família. Quem é que prepara os advogados? A família. Quem é que prepara o policial? A família. Nós formamos o cidadão. E se nós formarmos um cidadão de bem, que aprendeu a ter valor de Deus, a amar o seu próximo, a respeitar o seu próximo, criado num lar abençoado, você acha que este indivíduo será nocivo para a sociedade? Não. Esses dias um rapaz me perguntou: pastor, se Deus tem o controle de tudo, por que que tem tanta miséria no mundo? E eu perguntei a ele: miséria aonde, meu filho? Ele disse: o senhor não vê notícias? Olha para a África. E eu disse para ele: amigão, os Estados Unidos jogam na lata do lixo, no ano, comida suficiente para alimentar a África. O mundo não está na miséria, o homem é que se tornou miserável, porque se afastou de Deus, dos valores de Deus. E a única instituição que ainda está brigando por esses valores ainda é a igreja, e louvado seja Deus por isso. Nós agradecemos a Deus. Então nós precisamos tomar um posicionamento. Nós precisamos assumirmos os valores de Deus dentro da nossa casa, na nossa família. É isso que está faltando. Vá para casa, se achou legal, divertido, isso não é importante. Para mim, eu não estou preocupado se você gostou ou não gostou do que eu falei. A minha inteira preocupação é o que você vai fazer com aquilo que eu estou falando. Porque se você, nossa, que legal, eu ri, me diverti, o que você vai fazer com isso? Nada, eu vim aqui perder meu tempo e você o seu. Mas se hoje você sair daqui falando: eu vou fazer umas coisas diferentes, mano. O valor de Deus vai estar na minha casa, nas minhas finanças, no relacionamento com minha mulher, com os meus filhos. E eu vou preparar a gente. Só que a gente pensa assim, eu preparo os meus e fulano não prepara os dele, então nunca vai dar certo. Isso é utopia. Não é não. É porque todo mundo pensa assim. Vá preparando o seu. E o seu, ele vai influenciar outras pessoas. Fique de pé agora, fique. 10 horas. Fique de pé. Segure na mão de sua esposa aí agora, por gentileza. Eu quero orar para o seu casamento. Segure aí na mão de sua adversária. Isso. Você que é homem aí, aproxima a presa do predador. Isso. Tem homem aí, amém? Ih, rapaz, tá ruim. Vou perguntar de novo, porque de repente alguém não escutou. Tem um homem aí?
Isso aí. Então aproxime a companheira. Isso. Dê um beijinho nela assim, um beijinho assim. Isso, você que é casado. Você que é noivo e namorado, não beija ninguém não, maluco. Quem não tem como apagar, não acenda. Isso. Não prometa nada que você não possa cumprir. Nós vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no momento tão desafiador, Deus, onde a família tem sido um alvo intenso do maligno, é a mídia convencional, é a mídia social, é os referenciais. A todos os dias nós olhamos e um valente cai ao nosso lado. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos de pé diante desse projeto. Eu quero repreender agora todo o divórcio dessas famílias.